Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1 deste novo trimestre. Estamos iniciando uma nova lição, provados pelo fogo. Queridos, antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua bênção. Pedimos que o Espírito Santo, prometido por Jesus, seja derramado sobre mim e os meus irmãos, para que o Senhor abra a nossa mente, para entendermos as mensagens de ânimo, de coragem, de incentivo que o Senhor tem para nós nesta lição, provados no fogo. Prova o nosso caráter, para que brilhe em nós o ouro do caráter de Jesus. Dá-nos a tua bênção, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta é a primeira lição do trimestre, o crisol do pastor. O verso áureo: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 23 e o verso 3. Esta semana vamos estudar sobre o Salmo do Bom Pastor. Conhecer o bom pastor, relacionamento com este bom pastor. Queridos, não é somente o salmo do pastor que temos que conhecer. Nós temos que conhecer pessoalmente o pastor do salmo. Ele é bondoso, ele é amável, ele é amigo, ele é um suporte, é um apoio para todas as horas difíceis que você encontrar. Descanse nos braços deste pastor, Jesus Cristo. Sophie recostou-se na porta do quarto e deslizou até ao chão. Lágrimas brotaram rapidamente e pouco depois ela começou a chorar. Como ele pôde fazer isso? Sophie havia acabado de receber notícias que partiram o seu coração. Alguém que ela pensava ser um amigo, alguém que ela respeitava e em quem confiava, estava espalhando fofocas horríveis sobre ela a fim de arruinar a sua reputação e o trabalho que ela vinha fazendo. Ao pegar a sua Bíblia na cama, de repente, Sophie se viu olhando algumas palavras muito familiares. Ela leu estas palavras: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ela estava lendo Salmos 23, versos 3 e 4. Não pode ser, ela deixou escapar para si mesmo esta palavra, esta frase. Mas a lógica parecia inevitável. O pastor do Salmo guiava suas ovelhas nos caminhos da justiça, mas estes mesmos caminhos também pareciam serpentear pelo vale da sombra da morte. Seria possível que mesmo essa traição dolorosa que Sophie estava passando, esse vale escuro, seria possível que pudesse estar sendo usado por Deus para guiá-la na justiça? É exatamente isso. Deus permite o mal. Deus permite o mal para transformá-lo em bênção na sua vida e na minha vida. Em quais momentos você se desenvolveu mais espiritualmente? Nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis? Uma vez, duas senhoras, já bem velhinhas, estavam conversando sobre o novo pastor da igreja. Um pastor recém-chegado, novinho, pregou um sermão muito bonito e, na saída, as duas velhinhas estavam conversando e uma perguntou para a outra: o que é que você acha deste novo pastor? E uma delas disse: ele pregou um sermão muito bonito, mas quando ele ficar mais velho e passar por mais sofrimentos, ele vai ficar melhor ainda. É assim mesmo, queridos. O sofrimento é a escola das provações que nos amadurecem, que nos ajudam a entender as pessoas, que nos ajudam a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a sentir compaixão
Jesus Cristo quer desenvolver em você este ouro do caráter dele. Ele quer colocar em você a mente dele. Ele é o nosso padrão, o nosso exemplo, a quem admiramos, a quem contemplamos para assimilar o caráter dele. Nesta semana, nós vamos estar conhecendo o pastor do Salmo 23. E você vai se deleitar em ver quão bondoso, quão maravilhoso, amável e fiel é este pastor, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, um guia para a jornada, o pastor. Ele é o guia. Nós não estamos andando nesta terra sem rumo, perdidos, sem saber de onde viemos, sem saber onde estamos e nem sabendo para onde vamos. Não. Nós não estamos perdidos, desorientados. Nós temos um guia. Nós temos um pastor que conhece o caminho. Um pastor que já passou pelo caminho, que já sofreu tudo o que nós sofremos. Você não vai sofrer nada que Jesus já não tenha sofrido antes. E ninguém vai sofrer mais do que Jesus sofreu. Ele teve o sofrimento máximo. Por isso ele pode entender a mim, pode entender a você. Queridos, o Senhor é o meu pastor, diz aqui no Salmo 23 e o verso 1. Nada me faltará. Nada me falta quando eu tenho relacionamento, tenho amizade, intimidade com Jesus Cristo. Não vai me faltar saúde, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar comida, não vai me faltar proteção. Jesus Cristo, ele é o pastor que supre todas as necessidades das suas ovelhas, porque nós somos ovelhas de Jesus. Esta semana eu estava conversando com os meus netinhos, o Logan e a Laura, e nós estávamos conversando sobre os animais. Eles perguntaram se nós teríamos animais no céu. E eu expliquei que Deus vai criar novos animais no céu. Deus vai criar todos os animais novinhos no céu. E ela disse, a Laura disse, vovô, mas as ovelhinhas vão para o céu. Você sabe que as ovelhinhas vão para o céu. E eu olhei para ela e disse, sim, as ovelhinhas vão para o céu, porque nós somos as ovelhinhas de Jesus. Ela disse, é isso mesmo, vovô, é isso mesmo. Nós somos as ovelhinhas que vamos para o céu. Queridos, nós somos as ovelhas de Jesus. Ele é o pastor em quem podemos confiar. Ele nos conduz para pastos verdejantes. Ele nos conduz para águas para mitigar a nossa sede. Mas esse guia, este pastor, também nos conduz pelo vale da sombra da morte. Mas ele não manda você ir sozinho. Ele vai com você. Aliás, ele vai na sua frente. Aleluia! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Algumas crianças foram convidadas a fazer um desenho de Deus. Sem exceção, cada uma fez um desenho que continha um coração. Em algum lugar do desenho existia um coração. Quando perguntadas sobre por que todas desenharam um coração, sem terem combinado uma com a outra, todas desenharam um coração no desenho que fizeram descrevendo quem é Deus. Unanimemente elas responderam, porque Deus é amor. Simples assim, Deus é amor. É fácil ter uma boa opinião sobre Deus e seus propósitos quando tudo está bem. Mas, à medida que envelhecemos e a vida se torna mais difícil, com frequência a nossa visão de Deus vai mudando. Ele não muda, Deus não muda, é claro, mas nós mudamos. E na velhice, nós aprendemos a confiar mais porque nós nos tornamos mais dependentes. Hoje eu tenho 71 anos de idade. A minha dependência de Deus é muito maior. A nossa saúde vai se tornando mais frágil e nós vamos ficando mais dependentes de Deus. Por isso que Davi orou dizendo, não me abandones na minha velhice. Por causa do estilo de vida pastoril das pessoas nos tempos antigos. Nos tempos antigos todo mundo sabia o que era um pastor de ovelhas.
Hoje pode acontecer de alguma criança não saber o que significa pastor de ovelhas, porque nunca viram um pastor cuidando de ovelhas no campo. Mas no tempo de Jesus, isto era comum, hoje ainda é comum nas terras bíblicas. Quando nós visitamos as terras bíblicas, ali a minha esposa e eu, nós vimos constantemente, encontramos constantemente pastores cuidando do seu rebanho no campo. Era muito comum e é comum. Portanto, o Salmo 23 falava de uma forma muito familiar para o povo daquele tempo, e Deus tem uma mensagem especial para você também. Salmo 23 usa a imagem de um pastor para descrever a maneira pela qual Deus cuida de nós. É uma imagem maravilhosa e imutável. Antes de irmos ao Salmo 23, examinemos como diferentes escritores da Bíblia entendiam a obra e o caráter do pastor. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, vamos ler o verso 3 e 4. Jeremias, capítulo 23, e o verso 3 e 4. Aqui nós lemos. Veja como Jeremias entendia o caráter deste pastor, que é Jesus Cristo. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. As ovelhas se espalhavam, mas Deus diz, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras. E agora diz o verso 4, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui Deus, o pastor acima de todos os pastores, diz que ele levantaria pastores que tinham o coração dele, o caráter dele. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Aqui está a imagem de Deus como pastor e de Deus também constituindo pastores associados que vão cuidar das ovelhinhas de Jesus aqui na terra. Você e eu somos ovelhas de Jesus. E queridos, lemos também em Ezequiel capítulo 34, verso 12. Ezequiel capítulo 34 e o verso 12. Aqui nós lemos. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Mais uma imagem do pastor, do sumo pastor. Ele não abandona suas ovelhas. Mesmo as extraviadas serão buscadas, serão recolhidas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. E agora lemos também em João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10 e os versos 14 a 16. Aqui lemos, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. A imagem do bom pastor é a imagem mais peculiar de Jesus Cristo, a mais atrativa, a que nos ensina mais lições sobre como Jesus nos trata. Aliás, queridos, nas catacumbas de Roma, quando eles descobriram as catacumbas de Roma, ali onde muitos cristãos se escondiam, onde eles adoravam a Deus, nas catacumbas de Roma, eles encontraram muitos desenhos. E o mais familiar de todos era o desenho do pastor com a sua ovelhinha. O pastor com a sua ovelhinha. Este é o desenho que mais atraía, que mais agradava o povo de Deus no passado. Pense em Jesus Cristo com você nos braços. Jesus Cristo não somente cuida de você, ele carrega você. Ele alimenta você. Ele cura as feridas quando nós nos ferimos. Queridos, aqui diz também no verso 15, capítulo 10 de João e o verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o pastor que deu a vida por você. Ele deu a sua vida, ninguém a tirou forçosamente. Ele poderia muito bem ter decidido não morrer na cruz, porque ele não tinha pecado.
Ele poderia muito bem ter voltado para o céu, porque ele não tinha pecado. Ele nasceu sem pecado e ele viveu uma vida sem pecado. Mas, queridos, ele decidiu morrer por você. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, disse Jesus. E aqui diz o verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não era somente no meio do povo judeu, mas era no meio do povo gentio, em todas as nações da terra. Deus tem suas ovelhas, no budismo, no hinduísmo, no islamismo, no espiritismo, mesmo no mundo ateu, no ateísmo, Deus tem suas ovelhas. Pessoas que serão buscadas, pessoas que serão atraídas e serão salvas. Por isso Jesus está dizendo, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bendito seja Deus, porque esta é uma promessa, esta é uma profecia. Haverá um rebanho e um pastor. Eu sou uma ovelha de Jesus Cristo, você também. E queridos, muito em breve, quando Jesus voltar, ele vai reunir todas as ovelhas deste planeta Terra. E então haverá um rebanho e um pastor. Seremos arrebatados para o céu. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o verso 25. A primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o verso 25. Aqui nós lemos: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Éramos ovelhas desgarradas, éramos, louvado seja Deus, isto está no passado. Hoje nós somos ovelhinhas de Jesus. E como disse a minha netinha, as ovelhinhas são os animaizinhos que irão para o céu, sim. Somos ovelhinhas de Jesus Cristo. Ele é o bispo das nossas almas. Éramos desgarradas, mas hoje pertencemos a Jesus. O Salmo 23 é o salmo que preenche todas as nossas necessidades. Uma vez, quando eu tive uma crise no nervo ciático, por 8 anos eu sofri com o nervo ciático, dores incríveis. E numa noite lá na Andrews, quando estávamos, recém chegamos a Andrews para fazer os nossos estudos, eu tive uma crise do nervo ciático. E eu senti aquelas agulhadas, aquelas dores terríveis. E então, minha esposa disse, Samuel, vá repetindo, vamos repetir juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós fomos repetindo esta frase do bom pastor, até que eu consegui me acalmar e consegui dormir. Queridos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fale, repita, memorize, confie neste pastor que tudo pode. Aleluia! Na parte de segunda-feira, locais na jornada. Abra sua Bíblia, vamos ler então Salmos 23, verso 1 até o verso 3. Salmo 23 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que você poderia colocar nesse nada? Água, alimento, emprego, saúde, cura para as doenças, curas para as nossas feridas emocionais, cura para as nossas famílias, nada nos faltará. E o que mais diz aqui no verso 2? Deitar-me faz em verdes pastos. Jesus não nos conduz por caminhos secos, mas para lugares em que tem verdes pastos, tem alimento, verdes pastos. Guia-me mansamente. Jesus Cristo não é violento, não é rude, não é grosseiro. Jesus Cristo é manso, humilde de coração. Por isso ele nos guia mansamente. Eu confio e eu descanso nos braços do meu pastor Jesus, porque ele me guia mansamente a águas tranquilas. E quando as águas não forem tranquilas,
quando as águas se tornarem revoltas, quando existirem tormentas e tempestades, você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Ele, o pastor das ovelhas, está com você. E agora diz o verso 3, refrigera a minha alma. Ele nos alimenta, ele nos tranquiliza. Essa é a ideia que o salmista está transmitindo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele nos conduz pelos caminhos retos por amor do seu nome. Ele empenhou o nome dele, o YHWH, o grande eu sou, o eterno, empenhou o nome dele, que é santo. Ele é zeloso pelo seu nome. Ele não vai deixar que o seu nome seja prevaricado. Ele empenhou a sua palavra, ele empenhou a sua promessa de nos cuidar, de nos alimentar, de nos salvar. Por isso ele nos guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos retos. Imagine as veredas da justiça estendendo-se ao longe. Você não consegue ver o fim, mas sabe que no final da jornada está o lar do nosso Pai, o lar do nosso bom pastor, a casa de Deus. Ao aproximar mais o olhar, você vê aonde os caminhos levam? É possível ver alguns lugares com clareza, mas outras partes totalmente obstruídas por obstáculos grandes ou perigosos. Algumas vezes o caminho desaparece atrás de um cume. Algumas partes dele são fáceis de percorrer, outras são difíceis. Foi exatamente assim quando Israel viajou do Egito para a terra prometida. Deus os conduziu por um deserto. Podendo conduzir o seu povo por um caminho mais fácil e mais curto, um caminho que Jacó e a sua família, todos fizeram este caminho lá de Canaã até o Egito. Eles foram e voltaram, eles vinham comprar alimento ali e voltavam para Canaã. Então era um caminho que não era tão longe, mas Deus escolheu conduzir o povo de Israel pelo caminho mais longo, levando-os pelo deserto, porque Deus queria que eles fizessem a travessia do deserto. E esta travessia durou 40 longos anos. E foi durante esses 40 longos anos que Deus preparou o seu povo para entrar na terra prometida. Sabem, meus queridos, é durante a travessia do deserto que Deus está nos preparando para entrar na terra prometida, o céu, o novo céu e a nova terra. Deus não pode colocar o seu povo repentinamente lá no céu. Nós estaríamos despreparados. A angústia, ou seja, o pecado poderia voltar a existir. Deus está preparando o seu povo para a terra prometida. Você e eu estamos atravessando pelo deserto e Deus escolhe nos levar pelo deserto mais longo, onde existe sol causticante durante o dia, existe frio durante a noite, mas Ele está mostrando que Ele é Deus, Deus é Deus e Ele cuida de nós. Porque Davi, aqui no Salmo 23, chama o caminho de veredas da justiça, caminhos retos. Por quê? 4 razões importantes para Davi ter usado esta expressão veredas da justiça. São caminhos retos, pois nos levam ao destino certo, a casa do pastor, a casa do nosso Pai. Outra razão, porque nos mantém em harmonia com a pessoa certa, que é o próprio pastor, Jesus Cristo. A terceira razão, porque nos treinam para sermos pessoas retas, como o pastor, assimilando o caráter do pastor, que é um caráter de justiça e de retidão, nós também nos tornamos pessoas corretas. E, finalmente, porque nos dão o testemunho certo. À medida que nos tornamos pessoas retas, damos glória ao Senhor. São caminhos retos ou justos, quer o caminho seja fácil ou difícil, são caminhos retos e justos. É importante perceber que quando Deus nos guia, não é simplesmente uma questão de entregar um pacote ao seu destino final. É muito mais do que isso, é orientação e proteção,
como os muitos exemplos em toda a Bíblia em que Deus guia o seu povo, seja conduzindo Abraão por suas promessas, ou conduzindo Israel pela coluna de fogo durante a noite e pela coluna de nuvem durante o dia, pelo deserto, quando Deus está guiando, trata-se sempre de treinar o seu povo na retidão. Lembre-se, nós estamos atravessando o deserto como o povo de Israel atravessou o deserto. E nesse deserto, Deus está mostrando que nós temos que ser dependentes dele. Para comer, para beber, para nos aquecer à noite, para termos a sombra durante o dia, para sabermos o caminho a seguir. Jesus Cristo, ele nos conduz e ele faz intencionalmente coisas para que sejamos dependentes dele. É bom ser dependente do pastor das nossas almas. Jesus Cristo, Supremo Pastor. Você, meu querido irmão, está ciente de que a retidão é a prioridade do pastor para a sua vida? A retidão de Jesus tem que ser nossa retidão. A justiça de Jesus Cristo tem que ser a nossa justiça. Como as provações podem fazer com que você reflita melhor o caráter de Cristo? Se nós não passarmos pela escola das provações, das aflições, nós não vamos desenvolver o caráter que Jesus desenvolveu exatamente quando passou pela escola das provações. Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E nós também aprendemos a obediência por aquilo que estamos sofrendo. Mas não sofrendo sozinhos. Ele está junto de você. Ele está carregando você nos braços. Confie neste pastor, Jesus Cristo. O melhor que pode existir neste mundo é Jesus. Aleluia. Na parte de terça-feira, desvio inesperado, o vale. Neste caminho que Jesus Cristo nos conduz, existem desvios inesperados. Existem partes deste caminho que nós nunca escolheríamos passar por nós mesmos. Não iríamos escolher passar por um caminho perigoso e de sofrimento. Mas o pastor, o guia, Jesus Cristo, ele escolhe nos conduzir por caminhos serpenteados que passa pelo vale da sombra da morte. Por isso diz aqui o Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não escolheria o vale da sombra da morte, mas Jesus Cristo escolheu que você e eu passemos pelo vale da sombra da morte para desenvolver confiança nele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, verso 4 diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, seria bom se as veredas da justiça abrissem caminho apenas ao longo das margens de riachos de água fresca cobertos de grama. Seria maravilhoso, mas não foi assim que Davi pintou a cena. Ao longo desses caminhos também estava o vale da sombra da morte. Existe uma fogueira onde os 3 amigos de Daniel foram lançados. Existe um caldeirão de óleo fervendo onde o discípulo amado João foi lançado e depois levado para a ilha de Patmos. Queridos, todos eles passaram por sofrimentos. Os mártires passaram por sofrimentos. Mas, queridos, eles nunca se sentiram sozinhos. Aqueles mártires que morriam lá no Coliseu Romano, eles morriam cantando. João Hus, quando foi queimado, ele cantava enquanto as chamas subiam. Deus estava justo ali, ao lado dele, dando uma força que ele não tinha antes, dando uma coragem que ele não tinha antes. Queridos, pense nas vezes em que você esteve em seu próprio vale da sombra da morte. Você certamente já passou pelo vale da sombra da morte. Se você ainda não passou, certamente irá passar. Mas lembre-se, você não estará sozinho. Como você acha que as ovelhas foram parar no vale? Será que elas foram para o vale da sombra da morte sozinhas por vontade própria? Não, queridos. O pastor as conduziu pelo vale da sombra da morte
para que elas aprendam a confiar nele, a depender dele. Elizabeth Elliot escreveu: um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Pode pensar que o pastor o conduziu por um caminho errado. Não, o bom pastor Jesus não nos conduz por um caminho errado. Intencionalmente, ele nos conduz às vezes pelo vale da sombra da morte, para que confiemos nele. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. No vale da sombra da morte, você e eu temos a presença confortante e amiga do pastor, que é Jesus. Confie nele, descanse nos braços dele. Aleluia. Na parte de quarta-feira, desvio inesperado, a mesa rodeada. Aqui nós lemos em Salmos 23, no Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você e eu temos inimigos? Temos pessoas que não gostam de nós? Mas nós temos inimigos visíveis, que conhecemos quem são, e temos inimigos invisíveis, que também conhecemos quem são eles. Não os vemos, mas existem demônios, existe todo o exército de Satanás que são nossos inimigos, porque nós somos amigos de Jesus, por isso somos inimigos de Satanás. Mas nós não estamos sozinhos. Aqui diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Jesus Cristo quer honrar você. É isso que ele faz. Ele te honra na presença dos inimigos. Jesus Cristo quer mostrar diante de Satanás e de todos os demônios que você é um filho, você é uma filha especial dele. Assim como José honrou Benjamim quando preparou um jantar, todos se assentaram à mesa, segundo a idade de cada um, mas Benjamim, o mais novo, queridos, José pediu para que servissem 5 vezes mais. O alimento de Benjamim era 5 vezes mais abundante. Assim como José honrou Benjamim, essa é a ideia de honrar. Jesus Cristo promete também honrar você na presença dos inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Na cultura de Davi, quando um convidado de honra comparecia a um banquete, o anfitrião ungia sua cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar no salão de banquetes. O óleo era uma mistura de azeite e perfume. Depois, o convidado era posicionado no assento em frente a uma abundância de alimentos em quantidade muito maior do que alguém poderia comer. Foi isso que José fez com Benjamim. José está ali no lugar de Deus. É isso que Deus faz com você. Ele te honra. Ele te abençoa. Cada bênção que eu recebo do meu Pai Celestial, eu entendo como sendo um sorriso dele para mim. Um sorriso. Deus se revela como um Deus de amor, um Pai que cuida. Como Paulo nos lembrou, Paulo disse assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isto está em Efésios capítulo 6, o verso 12. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Queridos, nossos inimigos incluem aqueles que vemos e aqueles que não vemos. Inclui pessoas e inclui também anjos maus, anjos caídos. Quer queiramos ou não, estamos cercados pelo mal. No entanto, quando estamos com o pastor Jesus, nenhum inimigo, seja visível ou invisível, pode roubar o que ele providenciou para você e para mim. Por isso, o Salmo tem um significado especial para você, quando diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Jesus quer honrar você, meu querido irmão. Quer ungir a sua cabeça e quer mostrar que você é um filho, é uma filha especial para Ele. Você é muito amado lá no céu. Aleluia. Na parte de quinta-feira, uma promessa para a jornada. Qual é esta promessa que Jesus Cristo nos faz aqui no Salmo do Pastor? Abra sua Bíblia e vamos ler aqui no Salmo 23 e o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. A bondade e a misericórdia me seguirão. A ideia no original, neste verbo, me seguirão, é perseguirão. A bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão. Você se sente sendo perseguido pelo amor de Deus? Pela bondade de Deus? Pela misericórdia de Deus? Uma vez um poeta escreveu uma poesia onde ele mostra o pecador como sendo uma caça fugindo do cão de caça. E então a caça foge, mas o cão de caça corre atrás. Sobe montanhas, desce os vales. Aquele animal que está fugindo do cão de caça, ele está exausto e chega um momento em que a caça não aguenta mais e o cão de caça alcança e apanha. Queridos, nesta poesia ele coloca o cão de caça como sendo Deus, o amor de Deus, e nós somos a caça. O amor de Deus nos perseguindo. O amor de Deus não desiste de nos perseguir até que nos cansemos, exaustos, e então o amor de Deus nos alcança e nos apanha e nos envolve. É essa ideia que o Salmo 23 está deixando para você. Certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão. Você se sente perseguido pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus? Onde você for, Deus irá atrás de você, porque Deus não desiste de você. Ora, meus queridos, Deus o Pai deu seu Filho unigênito, o único desta espécie, o único que nasceu neste planeta Terra sem pecado, gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ninguém mais foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, só o Filho de Deus. Por isso Lucas 1,35 diz que ele nasceu santo. Existem pessoas que querem dizer que Jesus era igualzinho a mim, pecador, e a você. Não, queridos, ele não era igualzinho, porque ele nasceu santo e ninguém mais nasceu santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Nós não, nós fomos gerados por um pai pecador e nascemos de uma mãe pecadora. Queridos, ele é o unigênito de Deus porque é o único da espécie. Deus o Pai fez o maior sacrifício dando o seu Filho por nós. Ele fez o maior de todos os sacrifícios. Como não nos dará também, juntamente com ele, com Jesus, todas as outras coisas que necessitarmos? Aqui nós lemos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 8 e o verso 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o pastor Jesus Cristo é por nós, quem será contra nós? A quem vamos temer se nós estamos do lado e amparados e protegidos pelo vencedor de todas as batalhas, o grande e vitorioso Jesus Cristo? E agora diz o verso 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho. Ele o deu para morrer por você. Como você e eu podemos duvidar do amor deste Pai, que deu o que ele tinha de mais precioso no céu, seu Filho unigênito, para morrer por nós? Como este Pai não nos daria também todas as demais coisas que nós necessitamos? O vestuário, a comida, a proteção. Queridos, ele nos dará
todas as coisas que precisamos. Quando nós lemos o Salmo do Bom Pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclui tudo o que você possa imaginar. Ele supre a sua vida. Ele dá mais. Ele dá para você coisas que você pensa que você não precisa, mas Ele sabe que você precisa. Por isso Ele nos conduz por caminhos tortuosos e vale da sombra da morte, quando nós preferiríamos não passar por esses caminhos difíceis, pelo vale da sombra da morte. Mas Ele sabe que nós precisamos aprender a confiar e passar por onde Ele passou. Queridos, a mensagem que Deus nos deixa aqui no Salmo 23, verso 6, a bondade e a misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Entenda que você está sendo perseguido pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. E Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Pense nisso. Quando estamos no vale ou cercados por inimigos, às vezes é tentador acreditar que fomos deixados sozinhos, mas não estamos sozinhos. Apesar do vale profundo e dos persistentes inimigos, temos a certeza da bondade, da misericórdia de Deus, do seu amor infalível e da sua orientação até o fim da jornada. O bom pastor vai nos conduzir até a sua casa, a casa do nosso Pai, o lar celestial. Ele não vai nos conduzir de uma forma errada, enganosa, mas é com segurança que Ele nos conduzirá para a Nova Jerusalém. Entenda, meu querido irmão, que Deus não vai dar por completa a sua missão, a sua obra, enquanto Ele não colocar você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, dentro da Nova Jerusalém e colocar sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e você será honrado, será ungido e honrado diante de todo o universo, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar olhando para baixo, para as dificuldades desta vida. Nós temos que olhar para as promessas preciosas do nosso bom pastor, para aquilo que Ele está preparando para você e para mim. Levante os olhos. Não fique olhando para baixo, para as dificuldades. Olhe para cima, de onde virá o socorro. É pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e o nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter de Jesus e reivindicando a justiça de Jesus como sendo a nossa, pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades e corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes da memória para falar e lamentar sobre essas coisas até que as almas fiquem cheias de desânimo. Não vamos fazer isso. Tenha prazer, meu querido irmão, em falar acerca de Deus, falar acerca de Jesus, falar acerca do lar do nosso Pai, o lar puro e bem-aventurado que Jesus preparou para aqueles que o amam. Vamos falar do céu, vamos falar da Nova Jerusalém, vamos falar daquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Meditar nesses temas é provar aqui e agora as virtudes do século futuro. Eu li para vocês o texto que está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 341, 342, 343. Vou repetir. Tenha prazer em falar acerca de Deus, falar acerca de Jesus, falar acerca do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para aqueles que o amam. O meditar nesses temas é provar aqui e agora as virtudes do século vindouro. Na meditação matinal de 1995, na página 88, diz assim: olhem para cima, vocês que são provados, tentados e estão desanimados, olhem para cima. É sempre seguro olhar para cima. É fatal ficar olhando para baixo. Se olharmos para baixo, a terra vai tremer
e oscilar sobre os nossos pés. Coisa alguma é segura quando ficamos olhando para baixo. O céu sobre nós é calmo e firme, e há auxílio para cada ascensionista. A mão do infinito estende-se lá do céu para segurar as nossas em vigoroso aperto. O poderoso ajudador, pense nisso, o poderoso ajudador, que é Jesus, está perto para beneficiar, para erguer, para animar o maior errante, o maior pecador, uma vez que a ele você olhe com fé. Mas o pecador precisa olhar para cima, para Jesus. Meditação matinal de 1995, página 88. Queridos, não fiquemos olhando para baixo para as dificuldades. Olhemos para cima, de onde virá o nosso socorro. Nosso Salvador Jesus Cristo. Levante a cabeça, que Jesus Cristo volte logo. O pastor das nossas almas. Jesus Cristo venha buscar as suas ovelhinhas, as ovelhinhas de Jesus. É isso que nós somos. Isso me conforta, isso me anima. Eu deixo com você esta palavra de conforto e de esperança. Eu deixo com você a paz de meu Jesus, o bom pastor. Amém.